Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a incrível biografia do Van Gogh. Essa aqui então é Van Gogh, A Vida, escrita por Steven Naif e Gregory White Smith. Existem diversas biografias do Van Gogh por aqui, mas essa aqui é considerada a biografia definitiva, inclusive pelo pessoal do Museu Van Gogh, tá? Inclusive tem um blurb aqui do curador do museu dizendo o seguinte, ó, a biografia definitiva para as próximas décadas. Então se você quer ler mais sobre Van Gogh, é esse livro aqui que você precisa ler. É um senhor livrão, minha gente, são mais de 1000 páginas incríveis. A gente vai ter aqui também diversas ilustrações coloridas, tem alguns folders de ilustrações com obras dele aqui ao longo do livro todo, sem contar as ilustrações em preto e branco que vão permear aí o livro todinho, gente. O livro é super ilustrado mesmo. Então você vai ter não só reproduções dos desenhos que o Van Gogh fazia, mas também diversas reproduções de fotografias de familiares, dos lugares por onde ele passou. Inclusive já na capa do livro a gente tem um autorretrato dele. Eu vou evitar ficar levantando muito esse livro porque ele vai dar ali bastante reflexo. E deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho só pra pedir desculpas pela minha pronúncia, tá, gente? Eu sei que não é o correto, enfim. Mas aqui no Brasil é comum a gente chamá-lo de Van Gogh mesmo, tá? Mas então, gente, meu primeiro contato com Van Gogh, na verdade, foi nas aulas de educação artística da escola pública, lá nos idos de, sei lá, gente, comecinho dos anos 90, ali pela 4ª ou 5ª série, em que a gente aprendia as coisas mais basiconas mesmo. Então me lembro de, sei lá, estar aprendendo algo sobre profundidade, e aí a professora trazia exercícios pra gente fazer, baseados nas pinturas dele. Então ela trazia aquelas imagens, a gente fazia aquele xizão bonito, né, na folha A4 e tentava reproduzir aquilo. Eu imagino que muita gente aí deve ter aprendido profundidade tentando reproduzir, sei lá, o campo de centeio com corvos. E também ali pela mesma época, ali quando eu tinha uns 10, 11 anos, na escola de inglês que eu frequentava, eles faziam uma coisa que eu achava muito bacana. Eu tentei levar isso para outras escolas e nunca consegui. Que é aquela coisa de deixar um folderzinho com diversas letras traduzidas. Você que estudou no FISC nos anos 90, você deve lembrar desses folderzinhos. Eu tinha vários guardados. Eu me lembro da tradução de uma música que eu ouvia bastante, mas não conhecia, né? Enfim, não entendia a letra, só fui entender depois de ler a tradução, que é a música do Don McLean chamada Vincent Starry Starry Night. Eu coloquei um trechinho dessa música no início desse vídeo. Se vocês não conhecem essa música, gente, ouçam, por favor, é muito bonita. E nessa música, o Don McLean vai fazer uma homenagem pro Vincent Van Gogh, vai contar ali meio que a história dele, vai descrever algumas pinturas também. É muito bonita essa letra. E ela foi baseada principalmente na minha pintura preferida do Van Gogh, que é A Noite Estrelada. E esse quadro hoje em dia está lá no Museu de Arte Moderna de Nova York. E aqui pertinho, em São Paulo, né, no MASP, a gente tem também algumas obras do Van Gogh fazendo parte do acervo do museu. Mas então, como eu ia dizendo pra vocês, este livro aqui é então a biografia oficial do Van Gogh. Ela saiu lá fora em 2011 e ela foi trazida aqui pro Brasil pela Companhia das Letras em 2014. Eu acabei comprando esse livro aqui, agora já não me lembro se foi na Bienal do Livro de 2015 ou na Black Friday daquele mesmo ano, mas enfim, já faz uns aninhos que eu tenho essa biografia aqui em casa e já tinha passado da hora de começar a lê-la, não é mesmo? E assim, minha gente, essa aqui é uma das melhores biografias que eu já li. E sem dúvida o aspecto que eu mais gostei nessa biografia é a questão dos biógrafos não passarem a mão na cabeça do Van Gogh. Então assim, aquela imagem que a gente tinha do gênio super sensível, incompreendido pela humanidade, nanana, isso vai cair por terra aqui, tá, gente? Van Gogh era uma pessoa muito difícil, muito complicada. Ele era de difícil convivência dentro de sua casa, com os irmãos, com os pais, com o próprio Theo, que era o irmão preferido, né, o grande amigo e companheiro dele ao longo da vida toda. Mesmo ele sendo esse cara tão presente na vida do Van Gogh, cara, o Theo passou poucos bocados com o Vincent. Então assim, ele nasce então em 30 de março de 1853, numa cidadezinha lá na Holanda chamada, agora eu vou ter que colar, Zundert. E na verdade o Van Gogh foi então fruto da segunda gestação da mãe dele. Então antes dele a mãe já tinha tido uma gravidez mal sucedida, o filho nasce natimorto, só que o costume naquela época não era o de batizar e dar nomes para bebês natimortos, mas essa mãe insiste para enterrá-lo com um nome, e o nome que ela dá para esse filhinho natimorto é Vincent. Então ali no cemitério, ali na ala da família, existe ali um túmulozinho para essa criança natimorta, e os biógrafos vão dizer que ela costumava passear até lá
praticamente todos os dias, e o Vincent, né, o Van Goghzinho aqui, ia junto, e talvez por conta do sofrimento causado pela perda da primeira criança, ela não tenha dado assim tanto amor, né, nessa primeira infância do Vincent. Então ele já cresceu se sentindo uma criança rejeitada pela família e tudo mais. O pai era pastor, e a família tinha ali uma condição bacana, porque afinal de contas, ser pastor numa cidade naquela época, enfim, te dava um certo status. Essa solidão do Vincent na primeira infância vai ser resolvida com a chegada do irmãozinho Theo. Mais pra frente ele vai ter também outras irmãs e tudo mais, mas ele é muito apegado com esse menino, ele cuidava muito do Theo. Então assim, toda a relação do Theo com o Vincent vai remeter a esse agradecimento que o Theo tinha pela companhia e pelos cuidados desse irmão mais velho. Então, num dado momento, os papéis vão se inverter e quem vai cuidar do irmão mais velho é o próprio Theo mesmo. Então você vê que ele já começa a vida com essa melancolia infantil vinda do sentir-se, né, rejeitado pela mãe e tudo mais. Então ele já vai crescendo uma criança meio estranha. E apesar desse relacionamento com o pai ser muito difícil, ele ainda buscava a aprovação desse pai. Então num dado momento ele resolve seguir os passos do pastor da família e se tornar também um pastor. Só que ele não tinha lá muito talento para isso. Então o que os biógrafos vão dizer, e assim, essa é uma biografia toda baseada em documentos, em cartas. Van Gogh era um cara que escrevia demais pra caramba e pra um monte de gente, principalmente pro Theo. Ele chegava a escrever 4 cartas por semana pra esse irmão. E essas cartas foram todas recolhidas, guardadas, enfim. E para compor essa biografia, os biógrafos também foram atrás de pessoas que deram depoimentos sobre Van Gogh e tudo mais. É uma pesquisa imensa, como vocês podem ver aqui. Mas então, como eu ia dizendo, o que vai se dizer a respeito de Van Gogh pastor é que ele não tinha talento para oratória e nem para escrita. Na verdade, assim, ele escrevia os sermões assim de um jeito muito rebuscado. Então o povo não entendia aquilo que ele estava dizendo e ele falava baixo e também gaguejava. Ou seja, ele não iria muito longe como pastor, mas aí ele vai conversar ali com as pessoas do clero ali da região, porque afinal de contas, já que ele não pode ser pastor, ele vai querer fazer qualquer outra coisa, desde que seja levar a palavra do Senhor para as pessoas necessitadas e tudo mais. E aí essas pessoas vão dizer assim para ele: olha, tem uma vila ali de mineiros que tá ali precisando de um pastor, tenta ir para lá, vamos ver no que é que vai dar. E ele chegando lá, vê aquela situação tenebrosa daquelas pessoas, gente. Então você tem aqueles homens que trabalham a 2.000 metros, né, abaixo do chão. Então assim, todos eles com problemas de saúde, todos eles vivendo na miséria e, enfim, aquilo não faz bem pra ele. Então ali ele vai começar a dar tudo aquilo que ele tinha para aquela população. Então as roupas dele, o dinheiro que ele recebia do pai, ele ia lá e distribuía para aquelas pessoas, ficava sem nada, tirava a roupa do corpo para dar para as pessoas. E aí você deve estar ouvindo isso e pensando: nossa, que bacana, né? O cara dava a própria roupa do corpo e tudo mais. Mas aí se você parar para pensar que a família dele não tinha lá tantas condições assim para ficar, né, arcando com as despesas desse filho para depois descobrir que ele na verdade estava distribuindo esse dinheiro para as outras pessoas, a situação da família era muito complicada. E o que a gente vai aprender aqui lendo essa história é que o Van Gogh era um cara que ele exigia aquele dinheiro dos pais. Então, assim, eram brigas homéricas por conta de dinheiro. Então, assim, a família não tinha mais de onde tirar dinheiro, mas tinha que manter aquele filho na esperança de que ele fosse se tornar alguma coisa nessa vida. Então, assim, você tem familiares dando muitas oportunidades para ele. Então, na família, ele tinha ali alguns tios que eram donos de uma empresa de artes. Então, assim, pelo que eu entendi, era uma galeria gigante de artes. Diversos artistas renomados vendiam suas obras ali também. E aí ele vai trabalhar nesse lugar, mas ele atendia o público de um jeito assim que não agradava ninguém, sabe? Ah, vocês vão comprar isso aqui, gente, isso aqui é uma porcaria, ó. Dá uma olhada ali na frente, tem umas coisas melhores, enfim. Era daí pra pior, era chamar ali os clientes de ignorante, coisas do tipo, brigar também com eles, enfim. Não dá certo isso. Então, assim, a gente vai percebendo ao longo da biografia que os familiares deram todas as chances pra ele. Chega um momento aqui na história dessa família em que a mãe sofre um acidente, fica acamada um tempão, então ele entende pela primeira vez que a família não tem mais condições de sustentá-lo. E aí o Theo, que também teve as mesmas oportunidades que o Vincent, mas que as aproveitou muito bem, então ele trabalhava naquela galeria de arte, já tinha um certo nome, conhecia muitas pessoas, era uma pessoa influente, começa então a ganhar bem e passa então a sustentar o irmão. E aí o que a gente vai acompanhar é esse irmão mais novo simplesmente passando metade de tudo aquilo que ele ganhava pro Vincent. E aí a gente vai descobrindo que o Vincent vai gastando todo esse dinheiro com jogatina, com prostitutas, com bebidas,
Chegava no meio do mês, ele escrevia lá pro Theo dizendo que o dinheiro já tinha acabado, que ele precisava de dinheiro pra comprar, sei lá, telas e coisas do tipo. Então, assim, é até um pouco penoso pra gente que tinha uma outra ideia do Van Gogh, né? Entrar em contato com essas cartas, com, não é, todo esse texto elaborado por esses biógrafos, a gente ia entendendo que, de certa forma, ele manipulava o irmão. Então, por outro lado, a gente tinha o irmão achando que devia algo pro Vincent. E outra coisa também que caiu por terra quando eu li essa biografia era aquela ideia de que o Theo acreditava na arte do Vincent. E assim, a gente vai vendo aqui que não era bem assim. Quando o Vincent mandava pra ele esboços, desenhos que ele fazia e tudo mais, e ele não achava aquilo bom, ele dizia, olha, não tá bom isso não. Então chegou uma hora em que o Theo, convivendo com os impressionistas ali, Manet, Monet, o próprio Gauguin e por aí vai, então assim, ele passa então a tentar convencer o Vincent de ir então pra Paris, porque é lá que a coisa toda tá acontecendo, e começar também a usar cores. E o Vincent demora muito pra largar ali aquela coisa mais carvão até começar a usar as cores de acordo com aquilo que o irmão tinha sugerido. Mas assim, leva anos. Então, além de tudo, ele era uma criatura muito teimosa. Então ele tinha aqueles rompantes de raiva, de quebrar tudo, de destruir tudo. Então os vizinhos não gostavam muito da presença dele ali. Então começa aquela fama dele ser louco e tudo mais. A gente acompanha aqui na biografia também a morte do pai, né, do Vincent. Então, o que os irmãos vão dizer, né, é que realmente o pai morreu por culpa dele. Então, todo o desgosto que o pai teve com o filho, etc., teria culminado em sua morte, então. E o Vincent, ele vai carregar um pouco dessa culpa também. Indo, então, finalmente para Paris, o Theo vai bancar ali algumas aulas também de arte e tudo mais, e ele vai debochar dos professores, vai brigar com os colegas, etc. Então, era para ele ficar, sei lá, um ano fazendo aquele curso, ele não fica nem um mês. Mas ali realmente ele vai entrar em contato com outros artistas, e aí ele vai finalmente ceder e começar a usar cores. Então aqui a gente vai acompanhando também a criação do primeiro quadro importante dele, que era os comedores de batata. Vou colocar aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. Então é um quadro no qual ele trabalhou durante muito tempo, e o Theo também acreditava mais ou menos naquele quadro. Não era exatamente aquilo que ele esperava que o Vincent produzia, mas ele tenta vender aquele quadro de todas as formas. Todas as ilustrações, todos os quadros que o Vincent manda pra ele, ele tenta vender, mas ele não consegue. Ele se empenha, mas não consegue. Aqui a gente acompanha também a mudança dele pra Arles, onde ele vai encontrar a Casa Amarela e vai vislumbrar então aquele lugar onde ele gostaria de conviver ali com outros artistas, né, como se fosse uma comunidade de pintores ou alguma coisa do tipo. Ele convida então o Paul Gauguin, que ele considera um mestre, e ele se identifica muito com o Gauguin porque o Gauguin também começou a pintar com uma idade assim avançada, digamos assim, perto dos 30. O Van Gogh morre com 37 anos, e aqui na biografia a gente fica sabendo que ele só passa a levar a arte a sério 8 anos antes de falecer. Então ele não passou a vida inteira se dedicando à pintura e tudo mais. A mesma coisa aconteceu com o Paul Gauguin. Então ele via um semelhante no Gauguin, ele via aquele mestre também, porque o Gauguin já tinha muito mais experiência do que ele vendia, né, as obras dele eram vendidas pelo Theo, mas a convivência dos dois na Casa Amarela também não dá muito certo não. Inclusive tem uma briga horrorosa em que o Gauguin ameaça ir embora, aliás, ameaça não, ele já tá decidido a ir embora. O Van Gogh o agride, aí o Gauguin vai embora de vez, e aí o que ele faz? Corta a própria orelha. Aí os biógrafos vão contar aqui pra gente também que ele era leitor assíduo do Zola. E o Zola tem um livro X aí em que um personagem, para se autoflagelar, vai lá e arranca a própria orelha. E eles acham então que foi por conta dessa leitura de Zola que ele resolve então cortar sua própria orelha como forma de se punir por ter perdido a companhia do Gauguin. Só que aí ele vai fazer uma coisa que pra mim, gente, me soa muito pior do que cortar a própria orelha, que é o seguinte: ele vai colocar essa orelha dentro de uma caixinha e vai dar de presente pra uma prostituta com quem ele se relacionava. Imagina só você recebendo uma caixinha de presente, abrindo e tchanã, tem uma orelha lá dentro. Daí pra frente é ladeira abaixo, gente. Então assim, ele vai ter muito mais crises, ele vai ter ataques epiléticos, então ele vai ser diagnosticado com epilepsia, o que pode explicar aí também diversas das alucinações que ele tinha e tudo mais. Mas assim, naquela época o que você podia fazer é simplesmente taxar a pessoa de louco e colocar num asilo de loucos, né, num manicômio. Mas provavelmente ele tinha ali algum tipo de esquizofrenia, sei lá, bipolaridade, vai saber se ele era borderline, alguma coisa do tipo. Mas uma coisa que ninguém me tira da cabeça é que ele tinha astigmatismo. Eu também tenho astigmatismo. Então assim, a gente não enxerga nada reto. A gente enxerga tudo em zigue-zague, em camadas. E assim, são camadas em movimento. Então é um negócio estranho. Pra quem não tem astigmatismo é muito difícil explicar como é que a gente enxerga o mundo. Mas quando você para pra ver as imagens que ele fazia, a gente vai percebendo que ele não fazia nada reto também. Dá só uma olhada nessa igreja.
Então assim, além dele não fazer as linhas retas, você percebe essa questão das camadas também nas pinturas dele. Olha isso aqui é muito astigmatismo, minha gente. Até mesmo nos autorretratos dele a gente nota isso também. Enfim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele tinha sim astigmatismo, gente. Mas tá, aqui na biografia a gente também vai acompanhar a questão de que Van Gogh era assim uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito solitária. Então ele estava sempre em busca de uma família, né? Então assim, já que a família dele o rejeitava, ele procurava então em outros lugares essa família ideal. Só que assim, nunca era uma família ideal. Num dado momento ele vai se apaixonar por uma prostituta que tem um filhinho, então ele passa a morar com essa prostituta e a tratar o filho dela como seu. Esse relacionamento obviamente não vai dar certo. Aí dali a pouco ele vai se apaixonar por uma prima que tinha acabado de ficar viúva. E aí os pais dessa prima vão proibir ali o relacionamento, não que a prima quisesse, mas enfim. Eles vão dizer pra ele, olha, como é que você vai sustentar nossa filha, né, qualquer coisa do tipo. Então assim, mesmo aquela briga tenebrosa que ele teve com o Gauguin, que culminou na perda da sua orelha, foi uma briga para que ele, né, conseguisse convencer o Gauguin a ficar com ele. Ali na Casa Amarela, enfim, continuar a tal da comunidade de artistas. Ele não queria ficar sozinho, coitado. E aí, pra você ter uma ideia, ele vai fazer amizade com o carteiro. Então, assim, né, ele mandava 4, 5 cartas pro irmão dele por semana. Então ele via muito esse carteiro, né? Pois é, então faz amizade com o carteiro, faz amizade com os médicos que o atendem. Inclusive tem um desses médicos que era aspirante a artista, mas enfim, não deu certo. Acabou se tornando médico mesmo, e aí quando conhece o Van Gogh, ele vai tentar tratá-lo, vai sugerir que ele pinte mais para manter a cabeça, né, enfim, ocupada. E aí num dado momento, mais pro fim da vida do Van Gogh, existe um crítico de arte que vai fazer um artigo sobre ele. E aí ele consegue ali uma certa fama naquele momento, o Theo consegue finalmente vender o primeiro quadro do irmão, não é mesmo? Mas essa é uma fama bem passageira, então logo as pessoas esquecem dele e tudo mais. O reconhecimento mesmo do Van Gogh só veio póstumamente, né? Então, alguns anos depois da morte dele, ele começa a ser reconhecido como o grande gênio que ele era. Ele morre de um jeito muito triste, muito estranho. Então, assim, durante muitos anos, ouvindo aquela música lá do Don McLean que eu falei pra vocês, eu acreditava que ele tivesse se suicidado. Não sabia como, vinha saber lendo esse livro. Então o que acontece é o seguinte, um belo dia ele sai para pintar, leva o cavalete, tá indo lá pro campo fazer as pinturinhas dele, e dali a pouco ele volta para casa com um tiro no abdômen. E aí ele vai dizer para as pessoas que o atendem que aquilo tinha sido culpa dele, que não era para culpar ninguém. Então as pessoas acham aquilo meio estranho, existe meio que uma investigaçãozinha policial ali naquele momento, mas ninguém encontra nem a arma, nem o cavalete dele, então assim, tudo leva a crer que ele mesmo tenha se matado. Então ele ainda sobrevive por algum tempo, o Theo consegue ir até lá enquanto ele ainda estava vivo e ele falece nos braços do irmão. Daí pra frente a gente vai acompanhar então o desfecho da vida do irmão do Theo, que, gente, se não é mais triste do que o desfecho da vida do Van Gogh, é talvez tão triste quanto. Ele vai se sentir culpado pela morte do irmão e vai parar de tratar a sífilis. Então, assim, ele vai passar os últimos meses da vida dele tentando entrar em contato com o maior número de pessoas que conviveram com Van Gogh possível. Então ele vai recolhendo todas aquelas informações sobre o irmão, vai revivendo aquelas histórias e tudo mais, mas num dado momento ele também vai morrer. E se eu não me engano, ele morre antes de completar 1 ano da morte do irmão. E aí a esposa do Theo vai enterrá-lo então do lado do Vincent. É a esposa do Theo, então, que vai recolher todas as cartas e vai publicá-las. A gente tem aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos, essa ediçãozinha aqui, ó, em pocket das cartas a Theo. Mas me parece que existe uma edição aí mais completa para sair, parece que lá fora já existe uma edição mais completona mesmo das cartas do Van Gogh, não só pro Theo também, as respostas do Theo, que pelo que eu sei não estão aqui. Eu ainda não li esse livro, assim que eu ler eu volto aqui para conversar com vocês sobre ele, tá, gente? Mas é isso, aí depois de um tempo da morte dos dois, fazem ali uma feira com os pós-impressionistas e aí, né, a menina dos olhos de todo mundo ali são os quadros do próprio Van Gogh. Então ele viveu ali uma vida muito triste, muito complicada, muito por culpa dele mesmo, né, do temperamento dele e tudo mais, mas foi uma vida muito difícil, deixou ali uma obra completa com mais de 900 itens, então assim, foram apenas 8 anos dedicados à pintura, mas foram 8 anos intensos, e essa biografia é encerrada com outras possibilidades a respeito da morte do Van Gogh, porque o que acontece? Algumas pessoas vão dizer que aquele ferimento que ele tinha no abdômen não pode ter sido self-inflicted, como é que a gente fala isso em português? Auto-infligido. Então, supostamente, ele teria morrido protegendo essa pessoa que teria atirado nele. Aí, várias pessoas que conviviam com Van Gogh vão ter, né,
versões diferentes dos fatos. O que a gente sabe é que no fim da vida era muito difícil para o Van Gogh conseguir modelos. Então ele se envolvia com pessoas assim muito estranhas. Tinha um grupo de trombadinhas ali que posavam para ele, então provavelmente uma dessas crianças deve ter atirado sem querer. Vai saber, existem outras possibilidades também, mas a questão é que ele já se sentia tão culpado pela situação do irmão. O irmão tinha acabado de se casar e de ter um filho, e ele continuava sustentando Van Gogh, né, dando metade de tudo que ele recebia pro irmão. Então num dado momento ele passa a se sentir culpado por isso, o irmão poderia ter uma vida muito melhor, enfim. E dizem que uma das últimas coisas que ele disse foi exatamente isso, né, que talvez a morte dele seja melhor para todo mundo. Antes que vocês me perguntem, sim, eu assisti o Loving Vincent, ou Com Amor Vincent, que é aquele filme lindo. Gente, como eu achei lindo aquele filme. Se eu não me engano, esse é um filme do ano passado, feito todo a partir da obra do Van Gogh mesmo. Então, alguém colocou em ordem ali todos aqueles quadros, montou um roteiro, e o filme é todo feito por pinturas. Enfim, gente, é uma coisa linda, vocês precisam assistir aquilo. E naquele filme a gente acompanha, então, a investigação de um personagem improvável sobre as últimas horas de vida do Van Gogh. Gente, sério, para o que vocês estiverem fazendo aí, vão assistir aquele filme porque é maravilhoso. Outro filme que a gente acabou vendo ontem também é aquele de 1956, em que o Kirk Douglas, ele mesmo, o pai do Michael Douglas, faz então o papel de Van Gogh. Gente, que filme bacana! Naquele filme, então, a gente acompanha o Van Gogh desde o momento em que ele vai trabalhar com a comunidade que trabalha nas minas de carvão, até o fim de sua vida também. Então, é o outro filme espetacular que vocês precisam ver. Além desses dois filmes, eu vou indicar pra vocês também essa HQ que eu li no ano passado. Foi uma das melhores leituras de 2000... Aliás, ano passado não, 2016. Essa aqui, então, é a Vincent. A gente tem aqui uma biografia em quadrinhos também super bonita. Também toda baseada nas cartas que o Vincent escrevia pro Theo. Então, caso você tenha se interessado pela história do Van Gogh, mas ainda não quer encarar este calhamaço, você pode começar por essa HQ também, que é muito boa mesmo. O livro de cartas ao Theo eu já mostrei aqui pra vocês, ainda não li, mas em breve devo ler, aí faço a indicação direito pra vocês. Outro livro que eu tenho aqui que eu usei, não posso dizer que foi como apoio, mas achei interessante ter uma visão mais teórica da obra dele, foi esse livro aqui, ó, A História da Arte, do professor E.H. Gumbrich. Esse livro do Gumbrich é um livro base para o pessoal que estuda artes. E eu, como leiga, gosto bastante desse livro porque eu considero a linguagem bastante acessível. Esse aqui é um livro todo ilustrado, enfim, vale a pena usar aí como livro de consulta, tá, gente? E antes de encerrar o vídeo, eu queria ler pra vocês só um trechinho da letra da música do Dan McLean, que eu acho muito bonita, gente. Ele vai dizer o seguinte, ó. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life like lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Acho isso tão lindo. Mas é isso, né, minha gente? As pessoas não estavam preparadas para aquilo que ele fazia. E o que mais deixa a gente intrigada é saber que, sei lá, 2 ou 3 anos depois da morte dele, todo mundo passou a achar aquilo que ele fazia maravilhoso. Enfim, né? Fica a dica aqui pra vocês de uma biografia maravilhosa, de uma vida das mais complicadas que você vai ler. Você vai sentir raiva dele aqui em alguns momentos, vai sentir pena em outros e, enfim, gente, apesar dos pesares, Van Gogh é maravilhoso. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.